Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa virtual, né? Hoje a gente está com uma alegria muito grande estar aqui com o Beto que é do Centro Maria de Nazaré, em Muriaé. Beto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Bom, pessoal, você Desculpa, tá... desculpa, Nada. eu que agradeço, tá? Para mim é uma alegria poder participar pela primeira vez, conhecer novos amigos, abrir as fronteiras. Na verdade, nós estamos perto do mundo de regeneração e ali a energia e o espírito vai sobrepujar sobre a matéria. Então, eu creio que é um exercício a gente estar em lugares físicos, né, distantes, mas que dentro da energia, dentro da tecnologia, a gente pode estar tão próximos assim, fazendo novos amigos. Desde já, muito obrigado, Simone Eu que e ao agradeço. Grupo Espírita pela oportunidade. Bem, gente, aproveitando para dizer que a gente está retornando hoje, o Beto está abrindo as nossas palestras online de terça-feira, e toda primeira terça-feira do mês a gente vai ter uma palestra online sobre temas diversos. Mas esse ano, como eu estava conversando com o Beto aqui antes da gente entrar, é o ano das parábolas no GRESB. Então a gente vai trabalhar muita parábola, como hoje o Beto vai trazer para a gente o jovem rico, né? E a gente vai conversar sobre isso. Bem, gente, vamos pedir a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade amiga que ilumine esse trabalho de hoje, que a gente possa estar preparado para ouvir, realmente absorver aquilo que o Beto vai trazer para a gente. Que o trabalho de hoje seja abençoado e que nós possamos estar juntos aqui, pensando em Jesus e tentando colocar esse mestre nazareno tão especial nas nossas vidas. Damos então por iniciado o trabalho da noite. Graças a Deus. Beto, muito obrigada. Daqui a pouco eu volto, gente. Vamos para a palestra. Ok, então, mais uma vez, uma boa noite a todos os companheiros, companheiras que vão nos acompanhar online ou aqueles que possivelmente apenas irão ver a palestra depois que tiver gravada, que vai permanecer provavelmente aí na página do Facebook. Queria deixar mais uma vez registrado minha alegria, a oportunidade de falar sobre Jesus sob a ótica da doutrina espírita, pois a doutrina espírita é a chave através da qual tudo se explica com facilidade. É uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. De maneira que é muito importante, é muita alegria poder estar falando de Jesus e dentro do todo o espectro de tudo aquilo que Jesus nos ofereceu, está iniciando este ano de 2023, na primeira palestra do ano, sobre o tema das parábolas, que tanto tocam os nossos corações e que nos faz recordar, antes de adentrarmos especificamente nela, lá a questão 627 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala se Jesus trouxe todas as verdades, todas as realidades, todos os ensinamentos, qual a vantagem, qual o proveito a humanidade vai ter com o ensinamento dos Espíritos, principalmente através do Livro dos Espíritos e de todas as obras que compõem o Pentateuco kardeciano. E os Espíritos disseram a Kardec, e nós aprendemos, que Jesus, naquele tempo, falava por parábolas, falava por alegorias. E muito do que ele falava, naquela época, há mais de 2000 anos, as pessoas não teriam a capacidade do aprofundamento, porque não tinham conhecimento intelectual, não tinham conhecimento científico para compreender, por exemplo, a reencarnação, que é um dos conceitos básicos do Espiritismo. Então, o diálogo que ele tem com Nicodemos, quando ele questiona como um homem pode voltar para a barriga da sua mãe, e Jesus diz: mas Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Se eu vos falei das coisas materiais, e quando eu falar das espirituais? E com certeza Jesus não poderia falar, é porque na relação sexual, o espermatozoide, depois que ele é fecundado, passa pelo útero, vai na trompa de Falópio, lá encontra com uma outra célula que tem do sexo feminino, que é o óvulo, e eles se encontram, então começa a fecundação, dali ele se desloca, vai até a camada do endométrio, que
está dentro do útero, ali ele se fixa, ocorre o chamado nidação, e aí a multiplicação das células. Enfim, ele não ia compreender porque não tinha capacidade, né? A ciência não sabia daquilo. E aí ele teve que falar pela alegoria. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, não verá o reino dos céus. Não entrará no reino dos céus, para falar a verdade. De maneira que nascer da água é o processo de reencarnação. A gente tem, por exemplo, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que nos traz uma quantidade imensa de possibilidades de ensinamento sobre como se processa a reencarnação, não efetivamente somente na parte científica, biológica, mas na questão do planejamento, mais na questão dos compromissos que nós temos com determinados espíritos, com determinadas individualidades, e todo o processo de afinidade, porque a reencarnação não deixa de ser uma materialização dos espíritos, que a gente estuda lá no livro dos médiuns, que Kardec traz esse roteiro em relação às nossas possibilidades e potencialidades anímicas e medianímicas em relação aos nossos irmãos desencarnados e aos encarnados também. De maneira que o Espiritismo veio revelar, veio tirar o véu, veio explicar, veio trazer a possibilidade da reflexão, que foi o convite que Simone me fez. Vamos refletir, vamos parar, pensar, analisar, e o principal, nas palavras de Emmanuel, deixar que a cerebração, aquilo que está apenas na teoria, na prática, na linha de raciocínio fundamental no exercício da razão, possa escoar para os nossos sentimentos e, trabalhado aqui, há de esprair nas nossas atividades, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Este é o processo evolucional, esta é a grandiosidade da vida que nos propicia a oportunidade de exercitar a lei do amor. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Will Idiomas, boa noite a todos. Então, o Espiritismo nos traz isso. E o que nós vamos fazer? É justamente isso, aproveitar essas chaves. E quais são as chaves que o Espiritismo nos oferece para decifrar, para ter um olhar diferenciado em relação às parábolas e a todos os ensinamentos morais de Jesus, a todos os milagres, que está lá bem estudado, além do Evangelho, mas especificamente no livro A Gênese, os milagres de Jesus, que na verdade não são milagres, é falta de entendimento em relação às leis divinas, que no processo de evolução nós vamos descobrindo. Então, o principal, além de tudo isso, é colocarmos em prática, é vivenciarmos, é modificarmos a nossa vida, é falar, a partir de hoje, eu entronizei isto e vou sedimentar o conhecimento na relação com o meu semelhante, na lei de sociedade, muito bem descrita e estudada na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, estudar o Evangelho, abrir o Evangelho, é abrir as portas do nosso próprio interior. É darmos, seja bem-vindo, Matheus Freitas, boa noite. Isso significa que nós vamos sedimentando pedra a pedra nessa simbologia do reino de Deus dentro dos nossos corações. E depois de sedimentado, há de abrigar a paz e a felicidade de morredores, e a partir daí nós vamos estar cada vez mais com as consciências despertas em sintonia com a divindade, exercitando as suas leis. E uma das leis que permeiam a nossa vida chama-se Lei da Fraternidade Universal, onde o superior ajuda o inferior, e aí o superior é moral e intelectualmente auxiliando aquele que é moral e intelectualmente inferior neste processo, porque todos nós estamos a caminho naquela escada de Jacó, cuja base é na terra, e vai até os céus. Em cada degrau, nós olhamos para cima e tantos outros irmãos mais experimentados, mais evoluídos, mais vividos, que mais amaram, que mais sofreram, que mais aprenderam, vêm nos ensinar, vêm nos oferecer a mão amiga, vêm nos oferecer o conselho, vêm nos relembrar as palavras de Jesus, o conforto, como ele diz, no mundo tereis tribulações, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, despertando o nosso potencial, a nossa capacidade, a nossa coragem, para vivermos uma vida de paz, para exercitarmos aquilo que está consignado na questão 132 do Livro dos Espíritos, que é o objetivo da encarnação, que é progresso, que é evolução, que é desenvolver as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Então,
Para começarmos efetivamente a lição do jovem rico, que está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas também falam, mas eu vou usar a tradução do Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 19, do versículo 16 até o 30. Né? Não vamos poder absorver e relembrar todos os ensinamentos contidos nessa pequena passagem, mas vamos buscar lembrar ou apenas deixar um processo de instigação para que nós, através dos nossos esforços, possamos fazer aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paulo deixa muito claro, quando ele diz assim: eu gostaria que se colocasse mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro. Faz dele palavra oca. E destaca: vossos males não provêm senão do abandono voluntário de todos os ensinamentos sagrados contidos nesse livro. E aí um ponto. E ele fala assim: lê depois e aproveitai todos os ensinamentos, vírgula, e meditai. Essa palavrinha que não é muito comum no Ocidente, nós sabemos em conceito, mas culturalmente, eu não fui ensinado pela minha mãe, nem na escola, nem mesmo no centro espírita, o processo da meditação, aprendi, estudo e pratico a partir da adolescência e principalmente na fase adulta, mas o que São Vicente de Paulo está querendo falar com o meditar. Porque decorar, ler, repetir, interpretar, olha, faz mais de 2000 anos que a gente faz isso com o Evangelho de Jesus, com as verdades universais, como ele bem deixou inscrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos, repetimos versículos, parágrafos inteiros, capítulos inteiros, mas não basta. Meditar é entronizar, é degustar, é saborear. Saborear é uma das expressões básicas da etimologia da palavra sabedoria, que tem a ver, que vem de sabor. Então, nós precisamos pegar o evangelho e degustar, não comer apressadamente. E quando a gente não mastiga, quando a gente não degusta, não saboreia, nós não conseguimos absorver tudo aquilo que o Evangelho tem para nos oferecer. E olha que ele tem a mão cheias. Lembrando aqui um grande escritor e intérprete do Evangelho, russo, Dmitry Merezhkovsky. Ele dizia assim: ler o Evangelho é como olhar para o céu. Quanto mais nós detemos o nosso olhar para ele, mais estrelas nós descobrimos. E aí a gente entende, então, o último versículo do Evangelho de João, quando ele diz assim: se tudo que Jesus fez, falou e ensinou fosse tentado colocar em livros, não haveria livros que poderiam compor tudo o que ele nos expressou. E ele esteve em uma vida pública de apenas 3 anos. De maneira que, para a gente ver a grandiosidade, ou uma palavra que é a infinitude, é infinito. Cada vez que a gente lê, cada vez que a gente debruça no Evangelho de Jesus, aí eu não posso, antes de começar a ler a parábola, tá, Simone? Eu vou entrar na parábola, não há dúvida. Mas destacar a importância do Evangelho e como ela se destaca como uma peça fundamental nas nossas vidas, para o nosso aprimoramento e para, edificando dentro de nós, espalharmos por aqueles que convivem conosco. É realidade. O Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática. Por isso que Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar não é trazer para dentro do coração, é colocar em prática, porque efetivamente ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso orientador, é o pão, é a luz, é a porta, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus é tudo para nós. Ele é a personificação do amor e da divindade. Eu e o Pai somos um. E aí nós vamos encontrar nas suas palavras, vamos notar nos seus ensinamentos, e no último versículo do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelista dos 4 que existem, no último versículo, fechando o Sermão da Montanha. Ele diz assim: e todos se maravilhavam com as palavras de Jesus.
E aí eu começo a primeira reflexão sobre o Evangelho. Nós ainda nos maravilhamos com as passagens de Jesus? O que é maravilhar-se? É encantar-se. É ter aquilo que o filósofo disse, o espanto. É emocionar. Não precisa chegar a lágrimas, é uma questão de tempo, de circunstância, nada de obrigatoriedade, mas naturalmente, quando a gente abre o coração para o amor, para a nossa sensibilidade, elevamos os nossos sentimentos, nós entramos nas vibrações dos espíritos de luz que emitem em ondas curtíssimas as vibrações, e isso há de nos tocar. Então não basta ler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e dizer assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E é até decorado, isso é fácil. Mas isso toca o nosso coração, a gente sente Jesus falando conosco no recesso da nossa consciência: vinde a mim. E isso é um convite específico neste mundo em que a gente é tão carente de amor, e ele estende os braços e diz: vinde a mim. E aí eu começo a parábola porque o jovem foi até Jesus. Este é o primeiro passo, porque Jesus respeita uma lei fundamental que Deus colocou na nossa vida quando nós fomos criados simples e ignorantes. Um destino que é a perfeição. E a forma de alcançar a perfeição, ele nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o respeito ao direito inalienável do outro de ser, evoluir, viver do jeito, da maneira que ele quiser. E, infringindo a lei divina, que é não respeitando o direito do outro, nós vamos precisar reequilibrar a nossa consciência diante da lei divina. Aí vem a dores, as provas, as expiações e tudo aquilo que a gente conhece nos conceitos espíritas. Mas identificar quem é Jesus é fundamental. Porque muitas vezes na nossa vida nós dedicamos as nossas energias àquilo que nos chama atenção, àquilo que nos desperta interesse, àquilo que nós colocamos energia, vontade, coragem, determinação. E o que nos chama a atenção? É Jesus? É os seus ensinamentos? É procurar na efetividade do recesso do nosso ser viver os seus ensinamentos, as suas palavras? Porque identificar Jesus e ir até ele já é um grande passo. E nós temos aqui milhares de irmãos encarnados e desencarnados que não reconhecem em Jesus o modelo, o guia, o bom pastor que há de levar todas as suas ovelhas ao aprisco do Pai. Agora nós, e aí a gente está falando para um público basicamente espírita, nós estamos realmente conscientes de que Jesus é o modelo guia para ser copiado, repetido, vivenciado nas nossas vidas? Nós abrimos o Evangelho para ouvir os seus ensinamentos, como ele deixou escrito em João 13:13, vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou? É o maior título único que ele aceitou de mestre? Ou nós buscamos Jesus apenas para curar a nossa cegueira, para levantar, para curar a nossa paralisia, ou para resolver qualquer problema emocional, ou financeiro, ou social, ou familiar, ou daqueles que estão conosco? O que nos leva aos centros espíritas? É a conscientização, é a reflexão, é o conhecimento de si mesmo, como deixou o Santo Agostinho na questão 919A, e a resposta de Sócrates na 919, que eu conheço de ti mesmo, que é o único meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. A gente vai com essa consciência espontaneamente, ou nós estamos sendo empurrados pelo aguilhão da dor, do desespero, da desconfiança, de alguma doença física nossa ou daqueles nossos familiares, e não tem problema, não é errado, não tem nada em relação a isso, porque todos os caminhos levam ao Pai. Isso já falava um filósofo há 400 anos antes de Jesus, e ele dizia assim: todos os pensamentos levam às mesmas conclusões, todos os caminhos ao mesmo lugar. Por que que o homem, Confúcio, por que que o homem cria dificuldades e problemas na sua vida? Ainda mais com todo o conhecimento, com todo o cabedal, com todos os talentos
que o Espiritismo nos oferece, com todos os conceitos, os 15 princípios básicos, que faz a gente mergulhar no Evangelho e ver na prática como eles funcionam. E esse daqui é o da identificação de quem é o mestre, e eu me colocar na figura do discípulo. E o discípulo questiona, e o discípulo identifica Jesus. E isso, logicamente, ele não está, né, encarnado fisicamente aqui, mas é a simbologia do que ele representa, da cristandade, da verdade. E nós buscarmos a verdade. Será que realmente nós temos esse interesse? E aí vai o grande diálogo, a grande pergunta, o grande questionamento que o jovem faz, que é: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? O que é a vida eterna? Nós somos espíritos imortais, o Espiritismo já comprovou cientificamente, filosoficamente, que nós somos espíritos que tivemos um início e não teremos um fim, ou nas palavras de Dona Joana de Ângeles, entramos na vida uma vez para não sair dela jamais. Agora, uma coisa é ter fé, uma coisa é crer e outra coisa é ter consciência disso e viver enquanto espírito imortal, porque o arcabouço da matéria que nos tolhe a mente, as percepções do espírito, nos faz nos identificar muito mais com a carne, com a personalidade que nós temos nesta encarnação. Mas nós somos muito mais do que isso, muito mais do que a gente tem capacidade de imaginar e de pensar, por mais otimistas e audaciosos que sejamos em relação às grandes potencialidades que guardamos dentro de nós. Com tudo aquilo que Jesus afirmou: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, é muito mais, mas é muito mais. O que a gente não pode fazer? Tudo o que desejarmos, quisermos, é perseverarmos. Porque isso efetivamente é fundamental. Então, o jovem teve essa identificação. Mas vamos falar um pouquinho do jovem, da importância dele. Em termos espirituais, nós somos jovens. E o que é o jovem? Aquele que está no processo de adolescência, é aquele que está questionando a vida, é aquele que precisa de reafirmação, aquele que ainda não é criança mais, mas ainda não é adulto, aquele que está iniciando no processo de responsabilidade dos seus próprios atos, porque não existe ninguém irresponsável diante da vida, diante de Deus, porque é uma lei que determina isso. Pode ser que enganemos as leis humanas, mas nunca as leis divinas, que estão escritas na nossa consciência. E aí eu vou lembrar de uma frase de Paulo que ele diz assim: com leite vos criei e não com manjar, porque não podias e ainda não podeis. Vós sois criancinhas em Cristo. Diante de Cristo, ele nos coloca no posicionamento da criança. E qual a característica da criança? A dependência dos seus pais ou daqueles que o criam. Uma criança, desde que nasceu, se não tiver nenhum cuidado, diferentemente de alguns animais, de alguns insetos, né, de algumas outras manifestações de vida que temos aqui na Terra, abandonados, nós morreremos. Então, nós precisamos do cuidado, nós precisamos da afetividade, da alimentação, de todo esse suporte. E, neste período, o nosso livre-arbítrio está circunscrito aos pais ou àqueles que determinam a nossa vida. E tudo que nos acontece, a primeira coisa que a gente fala é: mãe! E aí, até pela lei, até uma determinada idade, ela é responsável civilmente pelos pais, como tem obrigação de vacinar, como tem obrigação de levar à escola. A partir da adolescência, a gente começa a ganhar um grau de independência. Isso a gente pode falar com o espírito. Então, o espírito, dentro da sua infância, é aquele que precisa da tutela dos espíritos, do anjo da guarda, que fica ali ao lado a lado, que acorda e fala: o que eu tenho que fazer? Me proteja, não deixe acontecer o mal comigo, me afaste dos meus inimigos, porque não tem suporte para, então, enfrentar a sua própria vida. E aí, quando ele quer que alguém decida por ele, ele está se eximindo das consequências dos seus próprios atos. Isso é uma tarefa da criança. O jovem já começa a experimentar, já começa a ter consciência, despertar dentro de si que hoje a minha vida é fruto das minhas escolhas. Ninguém, Deus, Jesus, nem inimigo, nem amigo, nem os maiores amores, interferiram nisso. Foram corresponsáveis porque a vida se dá em sociedade. Entretanto, o livre-arbítrio nos capacita de que hoje nós somos fruto de nós mesmos, dos nossos próprios antepassados. Nossos antepassados somos nós encarnados. Se não estão satisfeitos na vida, basta, a partir de hoje, começar uma
semeadura diferenciada na vida, para que a colheita seja diferente no futuro. Então, o jovem teve a determinação, e uma das coisas que um jovem faz numa intensidade muito grande é questionar. E esse é um jovem muito inteligente, muito perspicaz. E muitas vezes nós nos identificamos. Só que ele faz uma pergunta, e geralmente é assim que o fazemos diante da vida. Para buscarmos as respostas que vêm coadunar com o que queremos. Só que quando nos questionamos a Jesus, e aí questionamos nossos anjo de guarda, a nossa própria consciência, muitas vezes nós não vamos gostar muito das respostas que a vida vai nos oferecer. E foi isso que aconteceu com o jovem. E é isso que nós precisamos refletir. Quando buscamos a verdade, efetivamente queremos ouvir a verdade? Ou queremos a reafirmação daqueles conceitos que nós guardamos dentro de nós? Nós abrimos os ouvidos para as respostas, nós entendemos as respostas que a vida nos oferece. Isso é muito importante, esta identificação. Em que nível de resposta a gente quer ter? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, para fazer uma outra reflexão. Assim como Jesus conversou, dialogou com muitas pessoas, mas vamos pensar naquele cego que Jesus passava, ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos, fica quieto, que é o mestre que está passando. Jesus para e manda trazer, ele tira a capa, Jesus vira para ele assim, o que queres de mim? Se Jesus fizesse essa pergunta hoje para nós, o que nós diríamos a Jesus? E o que esperaríamos com a resposta dele? Será que estaríamos preparados para ouvir a verdade? Porque um espírito na categoria de Jesus não perde tempo, não vai dar uma resposta para a ilusão da nossa personalidade, do nosso egoísmo, orgulho e vaidade. Ele vai falar para o Espírito eterno. Então, talvez a gente não compreenda a resposta, como esse jovem não compreendeu, e faça um adiamento. E não é só o jovem. Vamos imaginar Saulo de Tarso. Lá na estrada de Damasco, caiu de joelho, conversou com Jesus, identificou, reconheceu quem ele é, se tornou discípulo, entrou em si, assim como o jovem da parábola do filho pródigo. Ele não caiu em si, não, porque ninguém cai para cima, ele entrou em si e questionou, Senhor, o que queres que eu faça? E o que a gente imagina quando nós pedimos orientação? Quanto mais pormenorizadas as informações, para ver o que a gente tem que fazer, qual a hora, o minuto, qual a atitude, o que é a melhor situação, melhor para nós. E o que Jesus disse para Saulo? Segue, meu filho. Vai para Damasco, tudo será resolvido. E até que ele vá lá na ilha de Chipre, pela primeira viagem, junto com Barnabé e Marcos, demorou quase 10 anos que ele começa efetivamente a trabalhar em nome de Jesus. Será que nós estamos preparados ou entendemos quando os Espíritos dizem assim, fé, permaneça na sua vida, siga o caminho do bem, tudo vai ser resolvido? E deixa um leque de abertura para exercitarmos o livre-arbítrio, inclusive a fé, da compreensão dessa resposta, de que tudo está certo, nós estamos com as pessoas certas, nos lugares certos, nas circunstâncias mais adequadas do universo para a nossa evolução, para o nosso melhoramento. Porque se isso não é verdade, se existe algum senão na nossa vida, Deus não é mais perfeito. Se Deus não é perfeito, vamos abandonar o espiritismo que nós estamos fazendo aqui. Porque um dos preceitos básicos é que Deus é a perfeição. Então precisamos colocar a fé raciocinada, identificar, pensar, refletir, analisar. É a proposta de Simone para nós essa noite. Refletir sobre a passagem. Né? Entrar nas minúcias para podermos nos colocar na frente desse jovem. Que ousadamente isso é importante, depois de identificar com Jesus, chega perto dele e pergunta, o que eu faço para contar a vida eterna? E o que é a vida eterna para nós?
É a gente ganhar na loteria e não precisar depender financeiramente de ninguém? É a gente ganhar sem trabalhar? É a gente não ter problema e ter saúde pro resto da vida? É a gente não ter aborrecimento de ordem nenhuma, nem nossa, nem dos nossos familiares, aí depois fala nem da sociedade? Que mundo que nós queremos? O que é a vida eterna? O que é o reino dos céus para nós? O que ele representa? Porque cada um dentro da hierarquia, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, da hierarquia dos Espíritos, das 10 classes que Kardec pedagogicamente nos esclarece, em que etapa que nós estamos. E cada um dos espíritos que convivem conosco, encarnados e encarnados, está numa etapa diferente. Nós respeitamos o direito do outro de ser o que ele é e temos consciência de que nós também estamos no processo de aprendizado, de evolução, de equívocos e depois de oportunidade de reeducar a nossa alma, de ressignificar os relacionamentos com os nossos semelhantes? O que é o reino dos céus? Se a gente perguntasse, Senhor, o que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus, como para Saulo, como para o jovem, como para nós ainda hoje, chega a ser frustrante, talvez decepcionante. E aí eu pulei a parte que ele fala do bom, né? Bom mestre, e questiona, bom só Deus. Bom só Deus. Porque essa questão é uma falsa modéstia de Jesus? Não, porque ele estava ensinando e o rapaz elogia para poder amaciar e ter a resposta que ele deseja. Quantas vezes nós utilizamos desses subterfúgios, né? De mais do que educação, a gente elogiar para que a pessoa possa se coadunar e possa estar em uníssono com aquilo que pensamos? Mas a vida, a inimizade, as diferenças que Deus fez o mundo, nos oferece a oportunidade daqueles que convivem conosco pensarem diametralmente, completamente diferente de nós. E nós estamos num mundo em que todo mundo busca pensar igual, se não pensa igual, queremos eliminar, queremos matar. Então, qual é a resposta para Jesus? Respondeu Jesus: não, guarda os mandamentos. Cumpra, faça caridade, seria hoje na linguagem espírita, né? O que eu preciso fazer, Senhor, para entrar no nosso lar? Vamos contextualizar. Pratique a caridade. Pratique todos os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Amor, benevolência, caridade, segundo Jesus entendia, 886 do Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Faça isso. E Jesus falou segundo os preceitos da lei mosaica, porque ele era judeu, tanto jovem quanto ele. Guarde os mandamentos, cumpra os mandamentos. É tão óbvio, que no diálogo, né, que dentro da pedagogia, né, nós conhecemos como a maiêutica socrática, que é você ensinar fazendo perguntas, porque o interlocutor responde com as suas próprias palavras e com o seu próprio conhecimento aquilo que havia perguntado, porque tudo está guardado em nós, nós somos um potencial, um espírito iluminado para desenvolver e nos identificarmos com a própria divindade. Guarda os mandamentos. E ele pergunta, mas quais mandamentos? Qual é o segredo? O que eu preciso fazer além? O que eu preciso ratificar? O que eu preciso retificar? A gente precisa fazer uma coisa e outra. Sedimentar alguns, fortificar outros e modificar outros. Conceitos, virtudes, em relação àqueles que convivem conosco. E Jesus, com a paciência do grande educador, lembrando que Jesus foi co-criador da Terra. Então, o Espírito perfeito é o grau máximo de perfeição que nós vamos entender aqui na Terra, dentro das características que nos circundam a vida na carne no século XXI, em processo de evolução. Não matar, não roubar. Ele cita os 10 mandamentos, que resume a moral da lei mosaica. Resume. Dentro de cada lei, a gente pode extrair um tanto de conhecimento, qual não foi
a resposta, a contra-resposta do jovem nessa situação. E ele diz assim: tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Senhor, isso daí eu já fiz tudo. Já pensou um dia que a gente falar todos os preceitos do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo eu pratico? Caridade, amor, benevolência, obediência, resignação, misericórdia, compaixão, todas as virtudes. Falo, isso eu já estou fazendo. Mas o que me falta ainda? Por quê? Esse ainda é tão interessante porque abre um portal para uma outra dimensão da compreensão do que significa quantidade. O que é qualidade e quantidade em relação à vida que a gente vive. E é importante, nós não vamos aprofundar nessa noite, mas a reflexão que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo aqui para materializar isso. Jesus estava na frente do gasofilácio, que era o local onde os judeus faziam as oferendas. Lá na igreja deles. E aí entrou uma viúva, colocou 2 moedas. Jesus parou, chamou os discípulos, que viu uma oportunidade de ensinar, e diz assim: em verdade vos digo, esta viúva deu muito mais do que todos os outros judeus. Então eles davam muitas moedas, faziam muitas oferendas. E aí eu pergunto, como 2 pode ser mais do que 1000? Matematicamente, 2 numericamente é menos do que 1000. Mas como neste portal, nesta outra dimensão, nesta outra vibração, neste outro aprofundamento do conhecimento da vida verdadeira enquanto espírito imortal, 2 pode ser mais do que 10. Isso nós temos que entender. Porque quando Jesus, eu vou voltar na questão 886, né? Responde caridade, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Quando ele fala, Kardec fala fora da caridade não salvação, ele não fala em quantidade. Não fala. Então, não é a quantidade de caridade que a gente faz que vai nos colocar em um patamar de evolução diferente em relação ao outro. Não é quantidade. Porque você dá 2, deu muito mais do que os outros que deram 1. Né? Quantias muito maiores. Como é que pode ser isso? E aí, outro exemplo. Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Que é o número cabalístico. Não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, infinitos. Até a gente chegar no grau da inofendibilidade. E nem precisar perdoar, como Deus não perdoa, porque não se sente ofendido. Então, você cumpre todas as tarefas. Vão lá, você vai no centro, você assiste palestra, toma passe, você bebe água fluidificada, você participa de todos os trabalhos, de todos os seminários, todos os ERGs, do atendimento fraterno, da reunião mediúnica de desobsessão, no aconselhamento, todas as tarefas que todas as casas espíritas têm. Mas falta ainda sempre para todos nós alguma coisa. E esta coisa que ainda falta, olha que ele falou os 10 mandamentos que resume todas as leis, né? Ele falou amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, que me resume toda a lei. Então, o jovem falou, tudo isso eu faço. O que me falta? E este ponto pequenino, que representa a palavra ainda, tem um peso muito maior do que todos os outros 10 mandamentos e de todos os outros preceitos espíritos que a gente tem. Como pode uma virtude ou uma atitude pesar mais do que do que o cumprimento de todas as outras leis? E aí, rapidinho, a gente volta na parábola do filho pródigo. Um abusou, outro se resguardou ao lado do pai. Quando o irmão voltou, ele se indignou. E aí, ao questionar o pai, falou, mas tudo que é meu é seu. Só que ele não tinha essa percepção, ele não entendeu que ele tinha tudo, como nós temos por ser herdeiros de Deus. Nós temos o universo dentro de nós. Nós temos todas as potencialidades. Jesus falou, vou repetir, vós... a Cristina está perguntando
congelou, ou é problema com ela. Você pode me falar, Simone? Deixa eu abrir o WhatsApp aqui para ver se congelou ou se é problema com a Cristina. Está normal aqui. Bem, então, Cristina, pode ser que seja com você, tá? Qualquer coisa, fale que eu estou aqui com o celular, entro no 4G, porque eu estou no notebook. Então, vamos continuar. Ele não entendeu, e nós ainda não temos essa consciência. Quando Jesus diz assim, vós sois deuses. Então, o universo não existiria se eu não existisse, porque eu não teria consciência dele. Então, tudo que existe, existe porque nós somos, ou na medida em que nós despertamos a nossa consciência, na medida que nós entendemos que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e que tudo é nosso, e que tudo nos pertence, e que tudo é oferecido a mancheiros para todos nós. Deus nos deu a maior riqueza do mundo, do universo que existe, que chama vida. O grande mistério, vida. E essa riqueza, nenhum ladrão rouba, nenhuma ferrugem corrói, nenhuma traça consome. E aí, como no filho, né, o filho justo, aquele que é considerado justo, aquele que ficou com o pai, não entendeu, muitas vezes nós não entendemos. Porque nós pensamos em termos de quantidade numérica, e o número também é um símbolo, ele não existe de fato. E se a gente olhar esse universo com não sei quantos trilhões, 100 trilhões de galáxias, com não sei quantos trilhões de sóis, com não sei quantos trilhões de planetas, ou seja, o universo para nós ele é infinito. Se a gente viajar hoje numa velocidade da luz, isso diz a ciência, a gente nunca vai chegar no fim do universo. Isso do universo conhecido, e que ele é apenas de 4 a 6% de tudo que existe, porque a maior parte de tudo que existe no universo é chamado massa escura, que a gente estuda no livro dos Espíritos, mas não tem muita percepção, que é chamado fluido cósmico universal, que é a base de tudo que existe. O que é quantidade, o que é grande, o que é pequeno, o que é muito, o que é pouco. E como uma necessidade pequenina pode ser muito mais importante do que todas as virtudes que a gente já desenvolveu. Ou como ela pode ser o empecilho para a gente entrar no reino dos céus. Esta necessidade, esta restrição, esta limitação. E aí a gente vai lembrar uma outra frase de Jesus que ele diz assim, enquanto não pagares o último ceitil, não entrarão no reino dos céus. Então, quer dizer, perfeição é mácula zero. Perfeição é o nosso objetivo. É o vir a ser. É o materializar as leis dentro de nós. Mais uma vez, insistindo nesse ponto. Onde nós estamos, da maneira que nós estamos, não temos a responsabilidade de mudar o mundo, mas senão a nós mesmos. Eu aprendi, compartilho com vocês, e até hoje nada que me fizesse pensar de forma diferente, que no processo de reencarnação, em grande maioria das vezes, a gente vem para evoluir uma virtude, para resolver um grande problema na vida. Todos os outros são periféricos, mas tem um central, que Paulo deixou consignado nas suas cartas, no símbolo, eu tenho um espinho na minha carne. Um espinho. Esse espinho, este ainda, é este ceitil que nós precisamos vencer, que nós precisamos superar, e que só nós sabemos efetivamente o que é. E muitas vezes nós não conseguimos identificar, porque não conhecemos a nós mesmos, e porque enfrentá-lo é sair da nossa zona de conforto, como se diz na atualidade, é enfrentar as nossas sombras. E diz, Carl Gustav Jung, nenhuma fruta, nenhuma flor, nenhuma árvore alcança os céus se não tiver bem vinculado, com raízes muito densas e profundas na própria terra.
E tudo está interligado, porque nenhuma árvore se sustenta sem a raiz, né? Na filosofia e poesia de Gibran Khalil Gibran, uma fruta não pode dizer para a raiz, ser como eu, madura e plena e sempre generosa de sua abundância, pois para a fruta dar é uma necessidade, como para a raiz receber é uma necessidade, e ambas dependem umas das outras. Então, em que posicionamento nós estamos e já conseguimos identificar o que nos falta ainda? E aí vamos, então, para a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, se, e esta conjunção, ela é fantástica, condicional, se e somente se você quiser. Jesus usa isso, né, em muitas alternativas, logicamente, né? Jesus falava o aramaico, arcaico, que depois teve várias traduções, até chegar aqui no nosso português, mesmo assim. Mas a essência que ele quis dizer é: depende de você. Se quiseres me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então ele fala assim: se quiseres ser perfeito, ou seja, quando você quiser, porque todo mundo será. A gente pode também transformar o se no quando, de forma espontânea, de maneira de conscientização, na intensidade dos meus esforços. Não tem nada a ver com ninguém exterior. Só nós com nós mesmos. Quando desejarmos sermos perfeitos. E aí, sobre perfeição, eu já falei um pouco de Deus, mas vou lembrar uma frase de Jesus. Quando diz assim: sede vós perfeitos. Lembrando que sede é um verbo que está na forma imperativa é uma ordem. Então, ninguém foge dela. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, né? Esse pronome vosso tem a ver conosco, que está nos céus. E aí eu pergunto, por que Jesus não disse, sede vós perfeito, como perfeito é o meu Pai? O Pai é o mesmo, mas ele disse vosso Pai, ou seja, segundo a capacidade da sua compreensão do que é Deus. E como cada um está numa escala, num processo da evolução infinita, cada um entende Deus de uma maneira diferente. Através de cada experiência, de cada reflexão, de cada vivência, a gente tem uma compreensão, uma percepção diferente do conceito de Deus. E agora, estabelecido o que é Deus para mim, não existe nenhum conceito mais, menor, melhor ou pior do que seja Deus, eu tenho que me esforçar para ser o melhor. Então, nós somos a medida da própria evolução. Nós somos a medida da própria perfeição. Nós somos a medida da nossa conscientização do próprio Deus, da própria vida. Porque a vida é aquilo que nós conseguimos entender dela. Então, se ou quando nós quisermos dar um salto, nos esforçar, alcançar a perfeição, segundo o nosso entendimento. E aí agora ele vai falar do jovem. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, volta e siga-me. E aí é um outro plano, um outro portal que se abre na nossa vida. As explicações nós não vamos tratar nessa noite, a hora já vai adiantada, mas como eu disse, é apenas, né, acender aqui um fósforozinho, botar fogo na floresta dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, da nossa querença, dos nossos esforços, depende de cada um. Mas ele vai tratar do processo de riqueza. E a contraposição da riqueza é a pobreza. Mas o que significa a riqueza, senão a ligação nossa com as questões materiais? Porque a riqueza não está apenas no ouro que brilha, no diamante, mas muitas vezes naquela peça que foi herdada da minha mãe, pela minha avó, pela minha bisavó, que para mim é um tesouro. Ou no orgulho do nome, do sobrenome que vem pelos ancestrais, que meu tataravô foi uma pessoa muito importante e
que isso agrega na nossa vida e a gente se apega. Você sabe com quem você está falando, eu sou fulano de tal. E isso também para os espíritos, que às vezes ele fala, sabe quem é meu anjo da guarda? Doutor Bezerra avalizou a minha encarnação, então eu sou um ser diferenciado. A gente tem isso. Enquanto estivermos apegados nisso, nós não vamos chegar à perfeição. Vai faltar o ceitinho, vai faltar aquilo que ainda nos prende. E essa percepção do prender é tão interessante, porque pode ser uma algema muito grossa, uma corrente muito grossa, ou pode ser um fio de nylon, ou um fio de barbante, ou um fio de seda tão pequenininho. Mas se nos prende, não é a intensidade, é a importância disso na nossa vida. E superar qualquer limitação psicologicamente é tão grande quanto fisicamente. É tão ou maior. Então, a gente vai ver isso com o cachorro, quando ele é educado a não passar naquela faixa, ou coloca um pedaço de pau no chão, e ele é treinado para não passar, ele não passa. Não passa. Vencer, você tira, vem, ele não vem. Romper as limitações daquilo que para nós, né, foi calcado, foi vivenciado, está muito bem guardado, algumas coisas viraram traumas dentro de nós, não é simples. Mas Jesus diz, potencial e capacidade a gente tem. Com o reforço do Livro dos Espíritos, nós temos capacidade de superar todas as nossas limitações, senão não existiria vida. Senão, outro preceito do Espiritismo chamado evolução também não teria fundamento. E aí, o que Jesus, o que o Espiritismo, desculpa, o que o Livro dos Espíritos vem dizer? Com um pouco de boa vontade, um pouco de esforço, você seria capaz. A interjeição. Quão poucos fazem esforços dentre nós. E se a gente fizer esforço, vamos voltar na quantidade de novo, no tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, a gente transportaria montanhas. Como uma minúscula vai transportar uma coisa que é grande? É outra dimensão, é outra percepção espiritual, perispiritual, é outro conhecimento da energia do mundo em que nós vivemos, de ondas que nós estamos vinculados, porque a matéria não existe. Einstein já falou isso, é igual a mc ao quadrado, energia igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou, na linguagem espírita de André Luiz, o corpo humano é luz coagulada. Mas, na essência, o que é a luz pode se traduzir como, né, um feixe de fótons, e é uma partícula que a gente tem dificuldade de apreender. E a luz é outro flanco super interessante que a gente precisa cada vez mais estarmos estudando estes conceitos, porque nós somos luz, diz o Livro dos Espíritos. É questão 76, não tenho certeza. Que é como que nós podemos definir, não, 23 ou 24, como nós podemos definir o Espírito? Pergunta Kardec. É uma centelha, é uma luz. Para vós não é nada, para nós é alguma coisa. Disseram os Espíritos superiores. Então, nós somos luz, temos que fazer brilhar a nossa luz. E aí, apegado à riqueza do nome, mais uma vez, sobrenome, do meu cargo, da minha inteligência, que vai transformar em soberba, em orgulho, em prepotência. Quando eu estiver apegado a tudo que é material, apegado, porque viver na matéria é fundamental, quem inventou a matéria é Deus, quem inventou a reencarnação foi Deus, quem inventou o prazer e a alegria foi Deus. Tudo Deus inventou. Só não inventou o mal. Mas todas as virtudes, tudo que é de bom, vem de Deus. E nós temos a capacidade, nós temos a necessidade de, se quisermos e desejarmos ser perfeito, vender tudo, abrir mão. E aí, antes de finalizar, nós já estamos bem no final. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Eu esqueci de falar no início. Se quiser fazer, pode colocar aqui. E nós vamos procurar responder dentro da nossa capacidade. Tá? E então, nós vamos nos lembrar de um jovem,
recém-saído da adolescência, rico, 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 aquilo que a gente deseja muitas vezes, né? Ele era rico. E abriu mão, renunciou e se casou com a pobreza. Francisco de Assis. Há mais de 800 anos nos ensinou isso. Reencarnação de João Evangelista, chamado nominalmente para vir à Terra relembrar dos ensinamentos de Jesus, reconstruir a igreja do amor nos corações humanos. Não foi através da riqueza, literalmente, mas da pobreza. O que é a pobreza? É o esvaziar-se de si, do que eu acho que é meu, pronome possessivo. É abrir espaço para que Jesus faça morada, para que Jesus visite, como visitou a casa de Zaqueu. É não desejar. Quero trabalhar no espiritismo, nas tarefas espíritas. Ponto. Estou aberto. Qualquer dia, qualquer horário, em qualquer circunstância, em qualquer tarefa. Quando a gente começa, nesse dia eu posso, nesse eu não posso, nesse horário, nessa circunstância, se não chover, se não tiver doente, e a gente começa a colocar um monte de empecilhos. Isso é estar cheio das riquezas. Porque o amor é o abster-se em prol da paz e da felicidade do outro, daquele que está comigo. Isso que Francisco nos ensinou. A roupa, embora para nós seja uma dificuldade, abrir mão de pedaços de questões materiais, ele abriu mão da família, dos amigos, do conforto do lar, do amor que nutria pela sua mãe, para se entregar. Porque quando ele saiu da Praça de Santa Maria Maior, que é o local onde ele entregou seus bens aos seus pais, ele não sabia para onde ia. Já pensou? A gente abrir a porta e não saber para onde vai? Não ter referência de amigo, de lugar, onde vai comer, onde vai ficar, onde vai dormir, o que vai fazer pro resto da sua encarnação? É isso que ele fez. Fé. Se entregou. Ou nas palavras do grande místico, São João da Cruz. Quando menos quis, mais obtive. É uma das grandes contradições que a nossa razão limitada não consegue apreender. Quanto menos eu tenho, mais eu adquiro. Menos de mim, mais de Deus. Menos dos desejos, mais da oferta. Ninguém vai fazer pergunta, né? Então, 21 e 27. Vou terminar, né? O que ele disse? O jovem foi e não voltou. Gente, vamos refletir sobre isso? Quando a gente recebe e ouve aquilo que a gente não quer ouvir. E aí tem uma pergunta interessante, eu vou falar rapidinho aqui, em 2 minutos que está faltando, que é de um padre católico e depois eu vou lembrar o nome dele, eu costumo esquecer o nome das pessoas que eu falo aqui, mas vou lembrar. E português, e ele dizia assim, a gente pode querer e não querer ao mesmo tempo? Aí fala, a gente pode querer ir para o céu e para o reino dos céus, mas não querer ir pelos caminhos que nos levam ao céu, ou seja, ir por caminhos que nos levam à materialidade e ao inferno, na simbologia, mas querer alcançar o céu? É possível isso? Eu querer e não querer? Esse jovem quis, mas não queria efetivamente, porque quando Jesus fez a proposta e declarou a realidade para ele, falou, não, isso é demais para mim. Eu quero só cumprindo os 10 mandamentos. É o que ele queria. Que Jesus falasse assim, eu cumpro os 10 mandamentos, você já está no reino dos céus. E se Jesus falasse, iria mudar a realidade daquele jovem? Basta alguém falar que eu sou bom e eu me torno bom? Basta alguém falar que eu sou mau e eu me torno uma pessoa má? Será que é a exterioridade, são os outros que vão transformar a nós mesmos?
ou efetivamente, no nosso esforço, no nosso estudo, na nossa conscientização, na nossa reflexão, nos nossos esforços em sociedade, é que vamos efetivamente alcançar o reino dos céus, que Jesus nos abençoe e nos proteja, não somente hoje, mas por toda a eternidade, para que cada vez mais nós possamos mergulhar no Evangelho, nos encantarmos com ele e sentir a grande transformação que ele faz dentro dos nossos próprios corações. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma noite encantadora estar aqui com vocês. Deixa eu ativar o som. Beto, muito obrigada pela oportunidade. Vamos então agora fechar o trabalho, tendo em nós essa reflexão dessa parábola tão importante, onde um jovem seguia as leis, sabia, tinha conhecimento das leis, mas não conseguiu abandonar o lado material, abandonar aquilo que o mundo material traz, as tentações, enfim, para seguir Jesus. Então, que nós possamos ter isso dentro da mente, que nós possamos, pouco a pouco, tentar sermos melhores, tentarmos, como Beto bem falou, degustar o Evangelho, saborear o Evangelho e colocar, pouco a pouco, ele na nossa vida, tentando sempre lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso modelo e nosso guia. Muito agradecidos de coração por essa oportunidade de estudo. Vamos encerrando aqui a nossa palestra de hoje. Deixa eu falar uma palavra só. Claro. Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira. Tá ótimo. Beto, eu espero que a gente tenha outra oportunidade de ter você na nossa casa, viu? Muito, muito obrigada de coração. Pessoal, um beijo a quem está assistindo agora com a gente, a quem vai assistir depois. Como a gente sempre faz, essa palestra vai ficar no Facebook e depois a gente vai colocar também no YouTube, tá bom? Beto, fica com Deus. Boa semana, todo mundo. Beijo, gente.